Isso. Sou viajante comercial há 15 anos. Encontro humilhações por toda parte, separado da família na maior parte do tempo. E, para cúmulo do azar, fui responsabilizado inocentemente por um desfalque de 400 mil cruzeiros. Devedores astuciosos conseguiram envolver-me nisso, sem que eu tenha culpa. Bellarmino queria continuar ouvido, mas uma senhora triste entrou na parada próxima, carregando um pequenino doente. Faixa sanguinolenta envolvia-lhe os olhos. Que foi? Dessa vez foi o próprio Sintra quem perguntou, lembrando os filhos. E a senhora? Meu filhinho perdeu os olhos com a explosão de uma bomba. Bellarmino procura consolá-la. Daí a instantes, o funcionário, transformado, desce e entra no gabinete da chefia. O diretor recebe-o, evidentemente irritado. Mas Bellarmino fala, humilde. Doutor, antes de tudo, quero pedir-lhe desculpas por minha carta violenta e ofensiva. Eu não tinha razão. O chefe sorriu, como quem se livrara de um desastre iminente, e falou, alegre. Oh! Graças a Deus, você entendeu por fim. As injunções políticas são pedras no caminho. Somos companheiros, Bellarmino. Não perca a esperança. A promoção virá breve. Mas Bellarmino sorri também, e roga. Doutor, peço-lhe. Não se preocupe comigo. Eu estava perturbado. E despediu-se tranquilo, para voltar ao trabalho. Mas, no dia seguinte, o chefe procurou-o, com excelentes informes, e Bellarmino contou-lhe a história viva da frase que lera de escantilhão. 16. Promessas. A comunidade espírita estava em grande agitação na campanha financeira para a construção de um lactário. E ao dissertar sobre a caridade, Isauro Borges falou, veemente. Meus amigos, em matéria de assistência, mais vale um pão cedido de boa vontade, que as promessas de milhões. Ao sair do templo espírita, foi procurado por Licínio Gonzaga, companheiro da atividade espírita, que observou, calmo. Borges, gostei de sua palestra, mas não concordo com a sua maneira de encarar a questão. Dar migalhas é dar esmolas. E que nos sugere então? Respondeu o interpelado. Não podemos esquecer que a obra do bem é serviço de todos. Gonzaga piscou um olho e disse. Não estou dormindo no ponto. E contou que encontrara, hospitalizado, grande fazendeiro que adoecera de repente, no Rio, e pelo qual passara a se responsabilizar financeiramente, até que a família lhe viesse ao encontro, e esse novo amigo, ao que lhe parecia, era o homem providencial. Convidado a vê-lo, Borges compareceu no dia seguinte à casa de saúde, e o coronel Custódio Augusto de Souza, tal era o seu nome, conversou, animado, dizendo possuir grande sítio ao pé da Serra do Caparaó, no Espírito Santo, e larga faixa de terra na Baixada Fluminense, e que pretendia cooperar na campanha do lactário, com 600 mil cruzeiros. Licínio mostrava olhos fulgurantes, e várias vezes os dois amigos visitaram o enfermo, fazendo planos. Daí uma semana, voltaram ao hospital com os demais elementos da diretoria para tratarem da doação. Contudo, desapontados, souberam que o doente, que usava nome suposto, estava com vários processos em andamento na polícia, e, desde a véspera, fora transferido para a cadeia. 17. Clara. Zeferino olhava, olhava. Tudo em derredor fazia pensar. Pensar no passado, voltar aos anos esquecidos. Quarto penumbrento. Piso de tijolos, manchado e sujo. Cheiro de perfume e mofo. Pia descascada a um canto. Roupas humildes dependuradas em mancebo de pés quebrados. Pequena mesa com gaveta entreaberta, mostrando grande cópia de objetos miúdos. Em mesa próxima, sobre o forro pisado, podia ver no lusco-fusco várias caixinhas de cosméticos, vidros de água de colônia, pó de arroz, escovas. Retratos pendendo de parede defronte. E, sob a lâmpada de poucas velas, os olhos de Zeferino pervagavam no espaço estreito, recordando. Como se lembrava. O convite partira do dono da casa,
Seu velho amigo Nicão, vamos. Você nunca observou um fenômeno mediúnico. Vamos. Tentar esquivar-se, mas a insistência afetuosa vencera. Vamos, você fará uma ideia. Minha esposa é médium. Será interessante. E lá se fora pela primeira vez. E pela primeira vez ouviu a palavra de Felício, o amigo espiritual infatigável, através da jovem esposa de Nicão. Dona Clara, a médium, em seus 20 anos incompletos, era moça inteligente e afável. Incorporando a personalidade de Felício, fornecera-lhe tamanhas demonstrações da sobrevivência, além da morte, que ele não pudera resistir à verdade. E o grupo, mais unido, passou a reunir-se 2 vezes por semana. União e alegria. Trabalho e fraternidade. Fora, ali, na singela residência de Nicão, que nascera realmente o templo espírita em que ele viu a razão da própria existência. Recordava a inauguração da sede. A felicidade transbordava como o sol. Declara pedir a construção de 2 aposentos anexos à parte dos fundos. Seria a semente de um albergue maior, dissera, sorrindo. E ali, a casa recebera os primeiros enfermos da rua. 2 quartos, em que ele e os companheiros exercitavam a caridade, ao pé dos sofredores anônimos, aplicando socorros magnéticos e lavando feridas. Depois, quando o templo ainda não completava 2 anos, Nicão desencarnou de repente. A princípio, Declara sustentou-se, mas, após alguns meses de solidão, ela, que não tivera filhos, desertou da obra espiritual. Se procuravam por ela para a reunião, estava esgotada, temia o mau tempo, ia receber um parente ou tinha dor de cabeça. A moradia, dantes calma, dava festas inconvenientes, enchendo-se de rapazes e moças alegres. Ele, Zeferino, e os irmãos de Ideal compreenderam tudo, por fim. Há quanto tempo acontecera isso? Respondia-lhe a memória, 20 anos. 20 anos. Quantos acontecimentos, após a fundação? Sentado no tamborete capenga, rememorava os seus 20 e tantos anos de conhecimento espírita. Primeiros livros. Primeiras responsabilidades. Primeiros contactos da própria família com a doutrina espírita. Primeiros sintomas da própria mediunidade. O primeiro passe que administrou, em prece e lágrimas. O templo progredindo. Novos cooperadores. Novas experiências. A compreensão melhor do povo, a família de Jesus. Lutas. Dificuldades. Amadurecimento da fé. Certeza no mundo de lá. Gratidão aos princípios renovadores. Mergulhando em reflexão, notou que alguém chegava. Era uma senhora de olhar desconfiado e humilde, mostrando lábios e cabelos pintados, a esconder um cigarro na mão fincada às costas. O senhor acha que Clarita melhora? Perguntou. Quem sabe? Respondeu Zeferino, confiemos em Deus. Mas a conversa não prosseguiu porque alguns companheiros entraram carregando velha maca. Zeferino levantou-se. Penetrou o quarto em que Declara agonizava. No corpo que a tuberculose aniquilara, só os olhos faziam lembrar a antiga Dona Clara. Ossos pontudos punham o esqueleto à mostra. A doente trazia a garganta sufocada pela dispneia, mas a imensa lucidez do olhar falava de seu profundo reconhecimento aos amigos. A maca, em que colocaram a enferma, atravessou várias ruas, sob a curiosidade popular. Por fim, o cortejo parou no pátio interno do templo espírita, à porta do abrigo que Dona Clara mandara construir em outro tempo. Senhoras acolheram-na com bondade. Vários irmãos surgiam, prestimosos. Cícero Pontes, presidente do conselho da instituição, chamou Zeferino à parte e falou baixinho. Mas escute. Esta mulher aqui. Zeferino, porém, respondeu decidido. Esta mulher tem que ficar aqui mesmo. Esta mulher foi a esposa de Nicão. Você ou eu podíamos estar no lugar dele e tanto minha esposa quanto a sua podiam estar no lugar dela. Vamos dar graças a Deus de poder ajudar. Ela veio para a casa que ela própria construiu. Está no que é dela. E, quando assim não fosse,
tem mais direito ao templo do que nós, por ser mais sofredora. Jesus não veio para curar os sãos. Mas, mesmo na doutrina, tornou pontes, reticencioso. Doutrina é a luz de Deus, mediunidade é trabalho dos homens, replicou Zeferino, sereno. A cidade inteira sabe que Dona Clara errou, todos sabemos que ela abandonou seus deveres, mas é nossa irmã e a nossa obrigação é estender-lhe os braços. Alguém chegou, procurando por Zeferino e Pontes. O médico, que haviam chamado, queria conversar. O facultativo anunciou que nada tinha a fazer. A doente estava no fim. A comunidade, expectante, cercava o leito. Dona Clara, envolvida em lençóis muito brancos, denunciava extrema lucidez nos grandes olhos. Sim, tudo em torno despertava saudade. O aposento guardava as mesmas disposições de sua escolha. As paredes cor-de-rosa. A janela ampla trazendo o ar perfumado das laranjeiras. Na mesa pequena, que ela própria comprara 20 anos antes, estavam as flores com que ela e Nicão esperavam pelos doentes. De Amália, uma das irmãs da primeira hora, conhecia-lhe os amigos e tudo fizera para que a enferma se sentisse à vontade. Agonizante inteiriçou-se. Alguém pediu a oração. De Amália cochichou aos ouvidos de Zeferino, informando que Dona Clara e Nicão estimavam fazer juntos a prece de Cáritas, nas ocasiões difíceis. E Zeferino, de pé e cabeça erguida, orou em voz alta. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente, o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem, por toda parte, a paz, a esperança e a fé. Deus. Um raio, a faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho que possa refletir a vossa imagem. Assim seja. Os circunstantes choravam. Dona Clara tinha a face coberta de palidez indefinível, como se fosse clareada por diferente luz. Pouco a pouco, o peito acerenou-se. Todos pensavam em Nicão e de certo que o espírito amigo e generoso estava presente, mas todos fixavam o semblante da morta, no qual se estampara fundo vinco de amargura e arrependimento, enquanto dos olhos embaciados e tristes manavam grossas lágrimas. 18. A tira de papel. A sessão terminara. Armindo pensava, enquanto as pessoas deixavam o salão. Ali viera pela primeira vez por insistência de amigos que lhe indicaram o espiritismo como recurso para serenar-lhe a angústia. Ecoavam nele, ainda, as palavras do orador, moço a brandir verbo firme e brilhante. A fé em Deus traz a alegria de viver. É sol na alma. Tenhamos confiança e, sobretudo, ajudemos aqueles que não a possuem, confortando os desesperados. Ajudar alguém é ajudar-nos. Servir a servir-nos. E Armindo cismava. O pregador diz essas coisas, mas não creio que as faça. É muito moço ainda. Cheio de vida. Quero ver quando chegar na minha idade. 56 anos. Quanta decepção. Quanta dor. E, meditando,
Não percebeu que quase todos os circunstantes já se haviam retirado, deixando quase só. Armindo levanta-se e vê um montículo de papel sobre a mesa. São pequenas tiras indicando os nomes de doentes que haviam recorrido às orações daquela noite no templo espírita. Brota-lhe uma ideia de súbito. Apanharia um nome e aplicaria aos conselhos ouvidos. Consolaria alguém necessitado, tentando melhorar a sua própria mente. Toma de um pedacinho de papel e lê nele um nome de mulher, com o endereço respectivo. Amanhã é domingo, refletiu. Visitarei essa pessoa pela manhã. Realmente, às 8 horas batia a porta de pequena casa, a desmoronar-se em bairro distante. Mocinha triste atende. Armindo pergunta pela mulher indicada. E a jovem fala baixinho. Meu senhor, Conceição acaba de desencarnar. Entre, faça o favor. Emocionado, Armindo vê junto ao catre paupérrimo duas senhoras humildes compondo o corpo inerte de mulher moça, observadas por duas crianças de olhar agoniado. Depois das saudações, uma das senhoras assinala, discreta. Era câncer. Descansou, coitada. Há 3 meses vinha sofrendo horrivelmente. Armindo, consternado, ouviu o esclarecimento. Nisso, um homem penetra no quarto penumbroso. É o marido da morta e pai dos meninos, esclarece a senhora, falando de novo. Armindo dirige-se para ele, fazendo menção de cumprimentá-lo, e, extremamente surpreendido, reconhece nele o orador da noite precedente, de olhos molhados, mas de fisionomia tranquila. 19. Os vira-latas. Desaparecera Nelito, o filhinho do industrial Sérgio Luci. A família viera da cidade passar o fim de semana no apagado Burgo Madeireiro. E Manuel, o pequeno Nelito, de 4 anos, embrenhara-se na mata enorme que circundava a localidade. 2 horas longas de expectativa. A senhora Luci chorava ao pé do marido preocupado. Amigos chegando. Servidores em movimento. Lá estavam as pessoas mais salientes da vila. O médico, o sacerdote, o juiz, alguns professores e o antigo advogado, Dr. Nascimento Júnior, muito conhecido pela sua intransigência religiosa. Humilde, apareceu também Florencio Gama, o diretor do templo espírita recém-fundado. Misturava-se, em sua roupa surrada, a turba pauradora, no grande portão de entrada, sustendo 2 cães arrepiados, em corda curta. Florencio. Florencio, venha cá. Era o doutor Nascimento a chamá-lo. O operário simples, de chapéu na mão e segurando os cachorros mansos, foi atender. Talvez desejando humilhá-lo, o causídico pronunciou grande sermão. Não estimava saber que um templo espírita se erguera. Respeitava em Florencio um homem de bem. Trabalhador correto. Ordeiro. Entretanto, não queria vê-lo nas fileiras espíritas. E acrescentava que os espíritas não eram cristãos tradicionais. Não tinham classe. Discutiam livremente o Evangelho do Senhor. E isso lhe parecia desrespeito. A doutrina espírita, a seu ver, constituía desordenado movimento do povo. Sem pastor visível. Sem qualquer linha aristocrática na direção. Que o amigo lhe desculpasse. A hora de inquietude não comportava o assunto, contudo, não conseguia furtar seu ensejo. Florencio ouviu calado. Explicou que desejava simplesmente cooperar na busca. E pediu uma roupa usada pela criança. A senhora Lúcia atendeu. Em seguida, solicitou a presença dos cães que habitavam a casa. Vieram à sala 4 bulldogs solenes, 5 dinamarqueses fidalgos, 2 fox terrier e uma cadelinha Basset. Florencio deu-lhes a roupa da criança a cheirar, mas não se moveram. O seguir, repetiu a operação com os 2 cãezinhos que o acompanhavam. Latiram, impacientes. E libertos correram para a mata, voltando, daí a alguns minutos, ladrando alegremente. Sigamo-los, disse Florencio traço. Tudo indica que a criança foi encontrada. Todo o grupo avançou. Com efeito, em pouco tempo, seguindo os cães,
surpreenderam a criança dormindo num monte de palha seca. Os animais ganiam, felizes, como quem havia cumprido agradável dever. Júbilo geral. Florencio recolheu os companheiros para a volta, e, dirigindo-se, bem-humorado, ao doutor Nascimento, disse-lhe: "Olha a lição, doutor. O senhor, de certo, enganou-se ao dizer que a doutrina espírita não possui representantes respeitáveis. Temos, sim. E muitos. Agora, quanto a sermos uma religião do povo, lembre-se de que os cães de raça, embora valiosíssimos, ficaram em casa emproados e preguiçosos. Nossos cachorros anônimos, porém, não hesitaram." E terminou, contente. Conforme o senhor disse, os espíritas podem ser os vira-latas do canil terrestre, segundo o seu conceito, mas procuram trabalhar, aprendendo a servir. 20. Prisão ou absolvição. À porta do foro, o juiz Carmo Neto dizia ao advogado Luiz Sueiro: "Você poderá, sem dúvida, funcionar na defesa, mas, na condição de juiz e de espírita mais experiente, não posso compreender a maneira pela qual você observa o caso. O réu é homicida e ladrão, abateu o próprio tio para roubar. Não sou a favor da pena de morte, nem posso aprovar a prisão perpétua. Deus nos livre de semelhantes flagelos. Mas entendo que esses delinquentes são enfermos do espírito, requisitando segregação. Alguns anos de escola e de tratamento reajustam os doentes dessa espécie. Não podemos libertar loucos furiosos. A própria lei divina nos concede na reencarnação os meios precisos de reajuste." Contudo, o advogado, espírita recentemente chegado à doutrina, observava: "Doutor, mesmo assim defendê-la-ei gratuitamente, com todas as minhas forças, acreditando servir à caridade. Não concordo absolutamente com prisão para ninguém. Apreço a sua atitude, volveu o magistrado traço, como espírita, igualmente não aprovo a cadeia, o castigo, a violência, mas os delinquentes de grandes crimes são doentes perigosos que precisamos apartar da sociedade para adequada assistência." Chegada a hora do julgamento, o Dr. Luiz Sueiro falou com tanta emotividade e eloquência, com tanto carinho e amor fraterno que o réu foi absolvido por unanimidade. O feito foi comemorado festivamente. Decorridas algumas semanas, o advogado e a esposa desembarcaram, alta noite, em cidade próxima, de visita a familiares. Caminhavam na rua deserta, quando um desconhecido avança sobre a senhora indefesa. O marido reage, grita por socorro, ajuntam-se populares e o homem é preso. Foi então que o Dr. Luiz Sueiro verificou, espantado, que o assaltante era o cliente para o qual havia conseguido a liberdade. 21. 2 meses antes. Grande confeitaria paulista, ao anoitecer. Clientela numerosa. Quando Olavo Dias, denodado trabalhador da seara espírita, se aproxima da caixa para efetuar o pagamento de certa compra, surge a atordoada: "Ladrão! Ladrão! Pega o ladrão! Pega! Pega!" Alia-se um guarda robusto balconista e agarra a pobre homem, extremamente mal vestido, que treme ao apresentar grande pacote nas mãos. "Ele roubou de um freguês", grita o caixeiro, como que triunfante ao guardar a presa. Quase todos os rostos se voltam para o infeliz. O policial apresta-se para as providências que o caso lhe sugere, mas Olavo Dias avança e toma a defesa. "Não é um ladrão", explica, "e não admito qualquer violência." E no propósito de ajudá-lo, Olavo mente, afirmando: "E meu empregado de certo, retirou o pacote julgando que me pertencesse." Enérgico, toma o embrulho, devolve ao gerente, pede desculpas pelo engano e afasta-se com o desconhecido, dando-lhe o braço, como se o fizesse a um parente, diante dos circunstantes perplexos. Dobrando, porém, a primeira esquina, dirige-lhe a palavra, admoestando: "Ora essa, meu caro. Sou um espírita e um espírita não deve mentir. Entretanto, fui obrigado a isso para defendê-lo."
O interpelado mergulha a fronte nas mãos ossudas e explica em lágrimas. Doutor, roubei porque tenho 6 filhos com fome. Sou doente do peito. Não acho serviço. Bem, falou Olavo, comovido traço. Não estou aqui para fazê-lo chorar. Condoído, abriu a bolsa, deu-lhe o concurso possível e perguntou-lhe pelo endereço. O infeliz declarou chamar-se Noel de Souza, deu os nomes da esposa e dos filhos e informou residir nas proximidades da Vila Maria, em modesto barracão. O benfeitor, realmente sensibilizado, prometeu visitá-la na primeira oportunidade, e, finda uma semana, ele de automóvel procurar pela casinha distante. Depois de algum esforço, localizou-a. Encontrou a senhora Souza e os 6 filhinhos esquálidos, mas o dono da casa não estava. Saíra para angariar socorro médico. Olavo, tocado de compaixão, fez quanto pôde pela família sofredora e, ao despedir-se, ouviu a dona da casa dizer-lhe sob forte emoção: um dia, se Deus quiser, Noel há de retribuir o Senhor por tudo o que está fazendo. Precisando deixar São Paulo, em função da vida comercial, Olavo recomendou os novos protegidos a diversos companheiros, e esqueceu a ocorrência. Decorridos 6 meses, Olavo, certo dia, chega apressado ao aeroporto de grande cidade brasileira. Precisava viajar urgentemente, mas não tem passagem. Arriscar-se-á, no entanto, a aquisição de última hora. Retendo pequena pasta, procura na multidão um amigo que o precedera, minutos antes, com o fim de ajudá-lo, até que o vê a pequena distância, acenando-lhe a que o se apresse. O problema está resolvido. Basta que apresente a documentação necessária. Avança, presto, mas alguém cruza o caminho. Sente-se abraçado numa explosão de ternura. Olavo tenta quebrar o impedimento afetivo, mas reconhece Noel de Souza e estaca, surpreendido. Você? A quê? O amigo está humildemente trajado, mas limpo e alegre. Sim, doutor, preciso vê-lo, confirma o interlocutor. Agora, não, falou Olavo, contrafeito. Como se não lhe anotasse o azedume, o outro tomou-lhe o braço e arrasta-o docemente para fora do raio de visão do companheiro que o espera. Souza, não me detenha, não me detenha. Roga Olavo, inquieto. Escute, doutor, preciso agradecer-lhe. E como se não lhe pudesse escapar da mão, Olavo escuta-lhe a fala entediado e impaciente. Noel refere-se à esposa e aos filhos e repete frases de gratidão e carinho. Depois de alguns instantes, Dias, revoltado, desvencilha-se e abandona-o sem dizer palavra. Alcança o amigo, mas é tarde. O avião não pudera esperar. Acabrunhado, vê, de longe, o aparelho de portas cerradas, na decolagem. Bastante desapontado, busca Noel de Souza para ouvi-lo com mais atenção, já que perdera a viagem. Entretanto, por mais minuciosa a procura, não mais o encontra. Daí a 4 horas, recebe trágica notícia. O aparelho em que disputara lugar caíra de grande altura, sem deixar sobreviventes. Intrigado, regressa a São Paulo e corre a visitar a choupana de Noel. Quer vê-lo, abraçá-lo, comentar o acontecimento. Mas, no lar modesto de Vila Maria, veio a saber que Souza desencanara 2 meses antes. 22, para que discutir? Mário Altamirando, ao lado de Vitoriano Siqueira, ouvia admirado os conceitos de Melásio Batista. O homem parecia inflamado de cóleras sagradas contra a religião. Batista era familiar de Siqueira, e Mário, recentemente chegado ao conhecimento espírita, assombrava-se ao vê-lo assim passivo ante a agressão moral do parente. Tudo não passa de mistificações, clamava Batista, sarcástico traço, não se salva a ninguém. Por último, apareceu a chamada doutrina espírita. Conjunção de beócios e exploradores. Embusteiros tornam o nome de médiuns e impressionam tolos de toda parte. E com gesticulação peculiar a muitos caçadores, fazia xiste. Apóstolos, imaginem.
Deve ser o mesmo que dizer espertalhões que andam após touros. Mas vocês estejam certos de que a ciência, dentro em breve, fará a liquidação de Deus. A reencarnação também é balela. Já estive caçando leões na África, já fui perseguido por tigres na Índia, já fui estudar de perto o gigantesco trabalho da civilização, tanto na América do Norte, quanto na Rússia. Já estive na maior altura em balão e já desci a profundeza do Pacífico, junto de pescadores japoneses, e posso afirmar a vocês que a religião será museu da humanidade. Batista falou. Vendo que Siqueira não reagia, Mário aquietou-se. Contudo, após a despedida, quando viajavam para a cidade próxima, rumo à grande concentração espírita, interpelou o amigo quanto ao silêncio a que se recolhera. Não teria sido oportuna uma reação construtiva. Batista dissera absurdos. Mas Siqueira apenas respondeu: Ora, para que discutir? E, sorrindo, acrescentou: Batista vai desencarnar como nós mesmos. A morte é lição para todos. A verdade brilhará para ele, sem necessidade de irritação para nós. Há tempo de esperar e tempo de conhecer. Ambos os amigos demoraram-se 8 dias fora do burgo em que Batista vivia em elegante casa rural, e, com surpresa, na volta, encontraram-no agonizante. E o vigoroso ateu que caçara leões e tigres, que conhecia os mais remotos países do globo, escalando alturas e mergulhando no oceano, morreu, vitimado por gangrena, depois da instalação de um bicho de pé. 23. O funcionário condenado. Envergonhava-se. Tivera funerais pomposos. Mas não valia a capa protetora dos amigos desencarnados. Deixara nome, tradição, legados, necrológios brilhantes. E, sem dúvida, distribuíra fartas sobras da existência regalada, confortando a muitos. No fundo, porém, João Martinho não se sentia bem consigo mesmo. Roubara dos parentes, num processo de herança, para começar a fortuna. E depois, no comércio, fora homem de memória curta e mão leve. Isso tudo, agora, era assim como cravo de fogo enterrado na consciência. Martinho, você foi hoje carinhosamente lembrado na terra. Martinho, alguém está agradecendo as suas doações. Amigos revezavam-se, ofertando-lhe notícias confortadoras, mas sempre recebiam estas respostas lamentosas: sim, mas eu furtei. Sim, mas fui um ladrão. Era desse modo que o pensamento dele reagia. Contudo, ante o bem que fizera, estava perdoado. Perdoado por todos. Entretanto, por dentro não se desculpava. Aumentando a cultura espiritual, não aguentou as acusações silenciosas que lhe nasciam da cabeça, como borralho de fogão sereno, e pediu o retorno. Recomeçar era grande esperança. E Martinho recomeçou. Decorridos 40 anos, João Martinho podia ser visto em novo corpo de carne. Funcionário de banco, não conseguia realizar os próprios ideais. Parecia um devedor insolvável, diante da família. Desde cedo, começara a trabalhar, ajudando o pai doente. E depois que o pai desencanou, foi o amparo das irmãs menores. Devia fazer prodígios para não se endividar no fim do mês. E, após o casamento das duas manas mais velhas, caíra enferma a própria mãezinha, com paraplegia irremediável. João procedia corretamente. Tudo a tempo e a hora. Surgiu, porém, a ocasião em que passou a sentir prolongada agonia moral. Uma companheiro, que lhe partilhava as responsabilidades em serviço, desviava somos enormes. Emitia vales e forjava documentos falsos, cujas cópias atirava na cesta. Antevendo complicações futuras, Martinho retirava todos os papéis comprometedores, do depósito de lixo, e os guardava. Rara semana em que não chegava a casa, com várias peças na direção do arquivo. Possuía no aposento um cofre particular, com fundo falso, cujo segredo somente ele, Martinho, conhecia. E nesse último escaninho amontoava as provas da culpabilidade do amigo infeliz. Em sã consciência,
Não podia formular acusações prematuras. O rapaz talvez tivesse costas quentes, e poderia ser considerado caluniador se levantasse a lebre, antes da hora. Era preciso, no entanto, defender-se. Uma hora difícil poderia chegar. Durante 4 meses, a situação perdurava inquietante, quando veio o inesperado. O moço leviano conheceu a morte num desastre, em noite de farra. Era setembro. Martinho pensou no imperativo do esclarecimento. Mas seria justo acusar um morto, do qual ninguém lhe pedia contas. Calou-se e esperou. Eis que surge, porém, o fim de ano. Balanço ativo. Martinho preparou a papelada para qualquer circunstância. Quando a tomada de contas no banco ia em meio, o carreto funcionário sofre um choque profundo. A casa humilde em que reside é assaltada, enquanto assiste à desencarnação da mãezinha no hospital. Desolado, João verifica que o assaltante carregara todos os objetos de valor, inclusive o cofre em que deitava os documentos íntimos. Desconfiança terrível incendeia-lhe o crânio. De certo, o colega morto tinha cúmplices. E os cúmplices haviam fingido uma limpa em regra. Desfigurado, volta ao banco, depois de haver solucionado os problemas do funeral materno, e encontra a bomba estourada. O diretor o chamou a falas. Naturalmente esperara 2 dias, em consideração à sua dor de filho. Mas coloca o assunto em telas claras. João foi responsabilizado pelo desfalque de 1.200.000 cruzeiros. Martinho alarmou-se, rogou, reclamou e chorou, mas não conseguiu articular qualquer defesa. Recolhido à cadeia correcional, onde foi condenado a 2 anos de prisão, depois de rumoroso processo, Martinho tentou o suicídio. Amigos, contudo, puseram-lhe nas mãos a literatura espírita. E Martinho devorou livros, narrativas, conceitos e ideias. Acalmou-se. Descobriu o poder da prece. Acolheu prova, como o boi recebe a canga. Aceitou a reencarnação. No íntimo, estava convicto de que fora vítima desse ou daquele companheiro interessado em livrar-se da justiça, mas compreendeu que devia perdoar. Ainda assim, a mudança de vida alterou-lhe a saúde. A tuberculose ganhava área e o coração fatigado parecia motor falhando. No dia garoento em que saiu do cárcere, depois de cumprida a pena, era uma sombra. Raros fios de cabelo desciam da calva procurando ocultar-lhe a orelha. Caminhava dificilmente. Tossia. Suspirava por um caldo quente. Cambaleando quase, atingiu a moradia da única irmã casada que ainda lhe possibilitava ligação, mas recebeu apelo injusto. João, disse ela traço, aqui estão 20 cruzeiros para você. É tudo o que eu tenho, mas não posso hospedá-lo. Meu marido não compreenderia. Temo ofensas. Volte amanhã. Conversarei com ele hoje à noite e veremos o que será possível fazer. Martinho, humilhado, foi ao bar próximo. Tomou um café e começou a perambular. Receava buscar amigos. Cansado, trêmulo, vendo que a noite baixava, procurou, até que viu velha casa abandonada num terreno balde de bairro pobre, conseguiu jornais velhos, aqui e ali, e entrou, disposto a dormir. Num canto de parede semi-derruída tropeçou em algo. Abaixou-se. Surpreendido, tateou o objeto. Era um cofre, sem dúvida. Carregou-o para local menos escuro. Espantado, verificou que era o antigo cofre de sua propriedade, largado ali por alguém. Fora violado, escancarado, mas percebeu que o fundo falso não fora aberto. Gastou tempo e força e acabou descerrando o escaninho. E todos os documentos que o inocentavam apareceram. Agora, percebia que toda a suspeita em torno dos amigos do banco era realmente infundada. Fora pilhado, sim, por malfeitores vulgares. Martinho, fatigado, contemplou os papéis que lhe teriam sido preciosos, anos antes. Deitou-se no piso escalavrado. Releu todos, um por um. Em seguida, acendeu um fósforo e queimou-os em monte. Escurecera de todo. Por muito tempo, Martinho orou e pensou. E, por fim, a tosse. Depois, o silêncio. Martinho enlanguecera,
E, a princípio, só as formigas e os cães tornaram conhecimento de que havia no local um corpo morto, como feixe de ossos moles renteando um punhado de cinzas. 24. O assalto da Lisonja. Em sua residência no Meier, Manuel Quintão, que era, ao tempo, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, recebia a visita de um companheiro que se autobiografava, a cada instante. Como você sabe, dizia-ele agora quando eu fundei a casa espírita a que nos referimos, todos me aplaudiram. Minha conferência foi muito bem comentada. Minha opinião, no assunto, foi um sucesso. Os jornais pediram meu parecer e fiz o que pude pela doutrina espírita, com a aprovação de todos. De quando em quando, mergulhava a ponta do charuto no cinzeiro e continuava. Todos estão satisfeitíssimos comigo. Sinto-me plenamente apoiado. Quintão, depois de ouvir longo tempo, falou sério. Sim, meu caro, Deus o conserve assim festejado. Entretanto, não nos esqueçamos. A lisonja, em qualquer situação, é uma pedra de tropeço. O companheiro apanhou-se em falta, ante a delicada observação, e ficou procurando algum ponto no ambiente para não dar a perceber o seu verdadeiro estado de alma. Vagueando o olhar, notou, em vaso próximo, que linda begônia de Dona Alzira, a dona da casa, estava sendo atacada por enorme lagarta. Encontrou a motivação que buscava e falou. Sem dúvida. E mostrando a larva, a lisonja em nós é tal qual essa lagarta na planta. Quintão sorriu, expressivamente, e, fazendo menção de libertar a begônia daquela indesejável presença, disse, com firmeza. Meu amigo, o homem não pode evitar o assalto da lisonja, mas aquele que conserva semelhante praga consigo, de certo caminha para a sua própria destruição. 25. Carolina Agenor. Não posso mais. Estou resolvida, não diga isso. Fique mais calma. Somos espíritas e, não, Agenor. Não quero mais filhos. Nem esse nem a possibilidade de outros. Estou decidida. Se houvesse realmente necessidade. Mas você está forte, robusta. Isso é meia morte. Pense bem. Olhe deixai vir a mim os pequeninos, não. E muita gente que faz isso, por que não posso fazer? Vou agora ao hospital tratar de meu caso. Estou resolvida. Assim falando, Carolina ralhou com os 3 filhos pequenos e deixou a casa, nervosa, acompanhada de Agenor. Quero falar com o doutor. Ele está? Minha senhora, ele está operando agora. Não deve demorar muito. Nisso, um senhor ao lado pergunta, quem está ele operando? É uma senhora loura? E o porteiro, respeitoso, respondeu em voz baixa, não, meu senhor. É uma senhora que acaba de chegar perdendo muito sangue. É alguma coisa de aborto. Está passando muito mal. Agenor olhou significativamente para Carolina. A senhora loura é sua parenta? Pergunta Carolina, ao vizinho da poltrona. Sim. É minha tia. De que se vai operar? Ela, minha senhora, desde que perdeu o último filho, está perturbada. Vão fazer uma operação na cabeça dela, para ver se melhora o gênio. Agenor voltou a olhar expressivamente para Carolina. Eis que passam 2 homens em avental branco, e Carolina, atenta ao movimento em torno, na expectativa de falar ao facultativo, ouviu, de relance, as cifras estatísticas de câncer uterino são avultadas, disse um. E aqui, na região, a incidência é grande, pergunta o outro. Muitíssimo. Basta ver que a enfermaria feminina, sempre está com 3 a 4 casos. Agenor, ainda uma vez, olhou incisivamente para Carolina. Carolina levanta-se, resoluta. Agenor segue. Vão transpondo a porta principal da casa de saúde, quando solicita o porteiro inquire, não vai esperar, minha senhora. Não, meu amigo. O doutor está demorando. Preciso cuidar das crianças. Obrigada. Até logo. Então, Calu, em que ficamos? Pergunta Agenor, ao descer a rampa do hospital. E Carolina responde, não, Agenor, dos males o menor. Fico assim mesmo.
26. Graças a Deus. Sozinho. No velho sítio da Quitéria, que herdara dos avós, Anselmo Pires, apesar da movimentação dos empregados, sentia-se sozinho. Desde que a morte lhe arrebatara Antônia, a companheira de muitos anos, estava espiritualmente só na casa grande. A princípio adoecera. Acamado, pedia que lhe dessem veneno. Queria desertar da existência, abandonar o mundo. Amigos, porém, chegaram generosos e providenciais. E o velho Pires foi conduzido a um templo espírita, à procura de socorro moral. Embora desarvorado, começou a ouvir as interpretações do Evangelho, em novo sentido, e começou a melhorar. As palavras de fé e amor que escutava, atento, penetravam-no como bálsamo santo. Os livros espíritas, desempenhando o papel de conselheiros silenciosos, imprimiram-lhe novo rumo às meditações. A prece, no ambiente dos companheiros, parecia-lhe agora alimento insubstituível. E, certa noite, ao pé dos irmãos de fé, sobreviera grande surpresa. Desabrochou-lhe de súbita a clarividência. Viu Antônia, rediviva, ao seu lado. Chorando, ouvia pronunciar as antigas frases de carinho e confiança, a pedir-lhe mais ampla renovação. Desde essa hora, a existência de Pires mudara completamente. Estava sozinho, mas desfrutando alegria misteriosa. Não acreditava apenas. Sabia, tinha certeza. Reencontraria a esposa abnegada e inesquecível num mundo melhor. E, por isso, já não era somente o arrendatário das terras que possuía. Fizera-se, de todos os meeiros e assalariados, o amigo e o benfeitor. Reformara os próprios hábitos. Dispunha de horário para visitar os doentes e tinha tempo para conversar com os meninos esfarrapados da vizinhança, fosse para solucionar-lhes as necessidades ou para guiá-los no aproveitamento da escola. Com a vida transformada, surgira, no entanto, um problema. Anselmo fora caçador inveterado e possuía vasta coleção de espingardas e lâminas, revólveres e chuços, tudo em madeira primorosamente trabalhada. Verdadeira sala de armas. Amigos, de passagem, visitavam-lhe a coleção, como quem surpreendia valioso setor de museu. O acervo de preciosidades era avaliado em 600.000 cruzeiros, incluindo 2 telas notáveis pela precisão dos traços e das cores, em que se viam grandes cães estraçalhando coelhos inermes. Anselmo envergonhava-se, agora, de reter semelhante material. Ele que ensinava, atualmente, princípios de compaixão e caridade, não sentia satisfação em contemplar aquilo. Com o desapontamento de quem pedia perdão à natureza, recordava o tempo em que se punha a perseguir codornizes e pacas e a experimentar o gatilho em pombos e inhambus assustados. Nesse dia, parara por muito tempo no paiol o velho, a que mandara recolher, descontente consigo próprio, 2 grandes alambiques em que fazia destilação de aguardente. Ora, ele, espírita, como incentivar o alcoolismo? Alambiques, no engenho, agora, não tinham razão de ser. Desparafusou as máquinas e colocou-as no galpão de bugigangas. Em seguida, num ato de bravura moral para consigo mesmo, transferiu para o antigo paiol todas as armas de que se ufanara tanto tempo. Espingardas de suas costumeiras excursões à região do Araguaia, armas que haviam pertencido ao Conde Deu, armas que haviam sido usadas pelo bisavô, em terras do Paraguai, armas que o sogro lhe deixara em recordação de afanosas caçadas ao javali em Mato Grosso. Juntou-as aos 2 grandes painéis que lembravam pobres coelhos expondo vísceras sangrentas e comunicou à governanta que a sala de armas teria outro destino. O seguir, Anselmo pensou. Como desvencilhar-se de semelhantes apetrechos. Não mais fabricaria aguardente, não mais caçaria animais indefesos. Entretanto, o material representava significativa fortuna. Vendido, resultaria em patrimônio importante para qualquer instituição de beneficência ou conseguiria ajudar a independência econômica de qualquer dos abnegados companheiros de serviço que os cercavam. Mas seria justo, refletiu, entregar aos outros o que se fizera prejudicial a ele mesmo.
2 dias passaram, sem que a solução lhe viesse a pergunta íntima. Orou, pedindo a inspiração do alto, contudo, mesmo assim, a ideia-chave não lhe surgiu à cabeça. Em razão disso, intrigado, resolveu ir à cidade próxima, onde consultaria um benfeitor espiritual, através de um médium amigo. Expor-lhe o caso. No entanto, o instrumento a que recorreria estava ausente. Pires visitou esse e aquele amigo. Trouxe a questão à baila. Mas nenhum deles, após ouvi-la, emitiu opinião em caráter definitivo. Tudo incerto. E muito dinheiro, quase 1 milhão. A resposta vinha reticencioso, de quase todos. Pires, desalentado, tomou a charrete para a volta e outro assunto não lhe vinha ao pensamento que não fosse um montão de coisas indesejáveis a esperar-lhe a decisão. Quase ao chegar a casa, porém, não somente avistou o Bemboal novo a dançar ao vento, como grande parada de bailarinos, mas também o Zé Guindo, antigo servidor da fazenda, montando o alazão de serviço, em plena disparada ao encontro dele mesmo. Que teria acontecido? Mas o inquieto sitiante não teve muito tempo na indagação, porque o Zé, acercando-se do veículo, disse logo: Seu Anselmo, venha depressa. Depressa. Que há, homem de Deus? Incêndio no paiol. As crianças começaram a brincar perto e o fogo está lavrando. Que paiol? O paiol onde o senhor guardou os alambicas. Foi então que Anselmo, como se alijasse pesada carga, iluminou o semblante de alegria que, a entremostrar-se num sorriso, estourou numa risada franca. Que há, patrão? Gritou o moço, aflito. Anselmo, porém, respondeu alegremente: Graças a Deus, graças a Deus. Pires encontrara a solução ao problema que tanto o acabrunhava, mas o empregado guardava a convicção de que o velho patrão estava caduco. Segunda parte. Médium, Francisco Cândido Xavier. 1. Evitando o crime. Era o Dr. Aristides Spínola, distinto diretor da Federação Espírita Brasileira, no Rio, quando foi procurado por um amigo do Meyer, que lhe comunicou a desesperadora situação no lar. Tinha a esposa e 4 filhas a se voltarem contra ele, em difícil obsessão. 2 filhas solteiras fichavam com as 2 casadas, e os genros, inimigos entre si, injuriavam-no, publicamente, cada qual querendo senhorear a casa. E, no que era mais triste, a esposa ficara moralmente ao lado de um deles, criando-lhe posição insustentável. A cada momento, era instado a discutir. Sentia-se tentado a matar um dos genros, mas começara a ler algo da doutrina espírita e sentia-se necessitado de orientação. Não desejava perder a migalha de luz que a fé lhe acendera na alma. O doutor Spínola, que era muito humilde e sereno, aconselhou: evite a discussão. E se eu for insultado? Indagou o consulente. Conte até 60, sem responder. Mas, se a provocação continuar, busque mudar de assunto. Se for inútil, saia de casa. É possível, no entanto, que Mumpeção, tornou o amigo, sinceramente interessado em tratar de todas as minúcias. Se isso acontecer, procure isolar-se num quarto, a chave. E se abrirem o aposento à força? Nesse caso, telefone imediatamente para o pronto-socorro e espere a ambulância na porta. E quando a ambulância chegar, entre nela e recolha-se ao hospital, disse o doutor Spínola. Isto é melhor que entrar na faixa do crime, comprometendo-se por muitas reencarnações. O cavalheiro despediu-se mais tranquilo, no entanto, rogou ao prestimoso orientador para que o visitasse, por espírito de caridade, no dia seguinte, a fim de ajudá-lo a conversar com a esposa, que parecia francamente obsedada. Na manhã seguinte o doutor Spínola encaminhou-se para o endereço de que se munira. Entretanto, ao chegar à porta, deu com uma ambulância que deixava a casa, tilintando, ruidosamente, a pedir caminho. 2. O golpe de vento. Ali, na solidão do quarto de estudo, Joanino Garcia descerrara a grande janela, à procura de ar fresco. Repousara há minutos breves. Agora, porém, acreditava ter chegado ao fim.
julgar haver lido numa obra de clínica médica a própria sentença de morte. Facilmente sugestionável, há muito vinha dando imenso trabalho ao médico e, não obstante espírita convicto, deixava-se levar por impressões. Em menos de 2 anos, sentira-se vitimado por sintomas diversos. A princípio, dominado por bronquite rebelde, compulsar um livro sobre tuberculose e supusera-se viver dos bacilos de Koch. Tempo e dinheiro foram gastos em exames e chapas. Entretanto, mal não acabara de se convencer do contrário, quando, numa noite, ao sentir-se trêmulo, sob o efeito de determinada droga, começou a estudar a doença de Parkinson e foi nova luta para que lhe desanuviasse o crânio. Joanino mostrara-se contente, por alguns dias. Entretanto, uma intoxicação alterou-lhe a pele e ele crente de que fora atacado pela púrpura hemorrágica, obrigando o médico e a família a difícil trabalho de exoneração mental. Naquele instante, contudo, via-se derrotado. Experimentado muita dor, buscar o consultório na antevéspera e o clínico amigo descobrira uma artrite reumatoide, recomendando cuidados especiais. No grande sofá, depois de leve refeição, ao sentir pontadas relampagueantes no ombro esquerdo, tomou o livro de anotações médicas e abriu no capítulo alusivo à moléstia que lhe fora diagnosticada. Antes de iniciar a leitura, levantou-se com dificuldade, para um gole d'água, tentando aliviar as agulhadas nervosas, e não viu que o vento virara as folhas do volume. Voltando, sobressaltado leu nas primeiras linhas da página. A moléstia assume a forma de dor pungente e agonizante. Geralmente a crise perdura por segundos e termina com a morte. Sofrimento agudo e invencível. A dor começa no ombro esquerdo a refletir-se na superfície reflexora do braço esquerdo até as pontas dos dedos médios. Joanino rendeu-se. Quis gritar, pedir socorro, mas a dor agonizante, ali referida, crescia assustadora. Pensou na mulher e nos 4 filhinhos. Suava. Afligia-se como que sufocado. Não podendo resistir, por mais tempo, aos próprios pensamentos concentrados na ideia da desencarnação, rendeu-se à morte. Despertando, porém, fora do corpo de carne, afogado em preocupações, ao pé dos familiares em chorosa gritaria, viu o benfeitor espiritual que velava habitualmente por ele. O amigo abraçou emocionado, e falou. É lamentável que você tenha vindo antes do tempo. Como assim? Respondeu Garcia, arrasado. Li os sintomas derradeiros de minha enfermidade. Houve engano, explicou o instrutor. Os apontamentos do livro reportavam-se a angina de peito e não a artrite reumatoide como a sua leitura fez supor. A corrente de ar virou a página do livro. Você possuía, em verdade, um processo anginoso, mas com 14 anos de sobrevida. Entretanto, com o peso de sua tensão mental. Só aí Joanino veio a saber que morrera, de modo prematuro, em razão da sensibilidade excessiva, ante a leitura alterada por ligeiro golpe de vento. 3. Podia ser pior. O médium Filgueiras era espírita de grande serenidade. Certa feita, um amigo, que ele não via desde muito, visita-lhe a casa e, depois das saudações habituais, dá notícias do próprio pessimismo. Declara-se ausente de toda atividade doutrinária. Continua espírita de convicção, mas afastou-se do trabalho mediúnico, da leitura, das sessões, das preces. Inquirido por Filgueiras, começou a explicar-se. Imagine você que minha infelicidade começou quando meu sócio conseguiu furtar-me quase tudo que eu possuía. Foi terrível desastre. Mas podia ser pior, falou Filgueiras, preenchendo a pausa da conversação. Em seguida, estabeleci-me com uma pequena loja. No entanto, meu único empregado ateou fogo a tudo, após roubar-me. Podia ser pior, atalhou Filgueiras. O azar não ficou aí, pois, quando me viu sem qualquer recurso, a companheira me abandonou, buscando aventuras inconfessáveis. Podia ser pior. Depois disso, minha única filha, aquela que ainda se mantinha ao meu lado, ouviu as insinuações de um homem que a seduziu,
desprezando-me com amargas palavras. Podia ser pior. Por fim, meu irmão, a única pessoa que ainda me dispensava proteção e carinho, foi assassinado por um salteador que escapou à cadeia. Mas podia ser pior, acentuou Filgueiras, calmo.